Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, esteja somente que vocês são inscritos neste canal, Simão da Silva Souto Simão, e o segundo canal, Pastor Simão, Igreja, Ministério Chama de Fogo, Fé, que o nome é assim, né? O outro canal lá não tem pentecostal, né? O nome lá é Pastor Simão, Igreja, Ministério Chama de Fogo, Fé. E esse canal aqui é Simão da Silva Souto Simão. E o nome original da igreja, o nome da igreja que eu vou falar agora, não é do canal não, é a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, aqui tem, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, Nação, Brasil. Iremos começar o culto em Filipenses capítulo 2. Culto completo nessa tarde. Resumo do capítulo. A alegria de Paulo em sua comunhão com os filipenses será ainda maior, se demonstrarem a unidade para a qual todas as igrejas são chamadas. A realização da unidade exige uma atitude de humildade. 2:1-4. Na imitação de Cristo, versículo 5, a partir daí, Paulo insere um hino, um credo poderoso para celebrar a encarnação, a humildade e a obediência de Jesus. Um processo que não somente o levou à cruz, mas basicamente exaltou ao mais alto lugar. VV 6:11. Ao seguir o exemplo de Jesus, a igreja não somente estará em condições de resolver seus próprios problemas. VV 12:3. Mas de caminhar junto, sem murmurações nem contenda. VV 14:18. Isto posto, Paulo acrescenta uma nota pessoal, uma recomendação especial para Timóteo. VV 19:4. E Epafrodito, VV 25:30, portador de sua epístola. Versículo-chave, 2:5. Cristo é nossa paradigma. Aplicação pessoal, atitude é a chave da unidade. Conceito-chave, alegria, P803, humildade, P259, cura, P784. Destaques. A exortação de Paulo, 2:1. De modo geral, as intimidações externas, 1:27-30, são menos perigosas à igreja do que as internas. Isso mesmo. São menos perigosas à igreja do que as internas. O partilhar da união com Cristo, o amor um ao outro e a participação mútua no Espírito deveria encorajar todos os cristãos a que se unam numa comunhão apoiadora. Tá vendo aí? A atitude é a chave. 2:2-4. Essa talvez seja a mais clara descrição de humildade registrada no Evangelho. Não se trata da rejeição de uma pessoa fraca, mas a rejeição ao egoísmo e a determinação de um homem forte obstinado em se envolver com as necessidades e interesses dos outros. Um hino primitivo, 2:4-11. A forma poética desses versículos levou muitos a especular-se se não seria um hino da igreja primitiva, seja qual fosse sua origem. Essa narrativa da encarnação de Cristo serve de como a suprema ilustração de humildade. Como Jeová, o Filho, dispôs a renunciar às suas prerrogativas de divindade para se fazer carne por nossos pecados. O hino também aborda um outro ponto importante. Para sermos exaltados, temos de nos esvaziar. Precisamos seguir a Jesus pelo caminho da humildade. Prestou bem atenção nessa palavra aqui, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, se liga bem com teus cérebros. O hino também aborda um outro ponto importante. Para sermos exaltados, temos de nos esvaziar. É isso que... Quando vocês não aprenderam o que é isso aqui, a sua vida não vai mudar nunca. E presta atenção adiante. Precisamos seguir a Jesus pelo caminho da humildade, tá vendo? Continuando, encarnação 2:6-8. Essa é a doutrina cristã em que Jeová Cristo se transformou em ser humano de verdade, conquanto simultaneamente sua divindade tivesse permanecido. Esse hino é uma das várias afirmações poderosas dessa doutrina básica. Outras são encontradas em João 1:1-14, Gálatas 4:4-5, Colossenses 1:15-19 e Hebreus 1. Semelhança 2:8. A palavra grega é schemati, e fala de uma semelhança material. Neste caso, a frase pode ser assim parafraseada. Visto assim mesmo, era simplesmente humano. Jesus era de fato um ser humano. A questão para Paulo é que o mestre era muito mais. Era
era Deus pela própria natureza, igual a ele. Mas aqui não está negando o Pai, não. Porque o Filho, ele tem a imagem do Pai. Porque ele é filho do Pai, ué. Até aqui eu posso concordar, acreditar que Deus estava com Jesus e Jesus estava com Deus, né? Mas Jesus não é Deus. Jesus está com Deus. Jesus está com Jeová e Jeová está com Jesus. É igual eu aqui, ó. Eu estou com o Pai e o Pai está em mim, porque eu, pastor Simão, estou com o Pai. Aí o Pai vai estar comigo. Agora, se eu não fosse do Pai, aí totalmente eu poderia dizer que tem coisas diferentes. Mas aqui não está negando o Pai, não. Está falando que está falando que o Filho é a imagem do Pai. E é verdade, o Filho é a imagem do Pai, porque o Filho faz a vontade do Pai. O Filho faz a vontade do Pai. O que Jesus falou? Adorará somente ao meu Pai que está no céu, e a mais ninguém. E aí? Entendeu? Não é que eu estou falando que Jesus é Deus, não. Estou falando que Jesus é igual ao Pai, porque ele obedece ao Pai, que ele veio do Pai. Está entendendo agora? Aqui não, eu não nego a Trindade jamais. Entendeu? Aqui não está falando para negar a Trindade, não. Está falando para acreditar na Trindade. Entendeu? Desenvolvei a vossa salvação. 2, 12, 13. Esta frase não dá a menor pista de que se tem que fazer para desenvolver a salvação. Aqui interpreta a salvação no sentido teológico, e não de que uma vez que a salvação está em nós, ela deve ser exercitada ou manifestada. Contudo, é bem provável que a salvação seja usada no sentido não teológico, com o seguinte significado: encontre soluções para seus próprios problemas diários. Como é bom saber que, ao enfrentarmos um problema, Jeová trabalha em nós mostrando sua vontade e capacitando-nos a agir de acordo com seus bons propósitos. Geração. 2,15. A palavra é usada no sentido mais amplo a descrever a queda da humanidade, contra o pano de fundo da depravação geral do ser humano. Jeová espera que brilhemos como as estrelas. Se esperamos preservar a palavra da vida, V16, precisamos luzir. É o brilho da vida cristã que emite raios de luz na mensagem do Evangelho que levamos aos outros. Uma bela recomendação, 2,19-4. Observe estas qualificações. Um sincero interesse pelo bem-estar dos outros. Uma preocupação com os interesses de Cristo. Um registro de serviço consciente. Assume este ponto como objetivo de vida e você irá longe, tá vendo aí? É só aprender com a palavra, só vocês aprenderem aqui. Aqui vocês vão aprender palavras que vocês nunca ouviram, nunca soube, nunca chegaram aos seus pensamentos. Porque a verdade só está aqui. Outros lugares vocês não vão achar esses ensinamentos cristãos, né? Que quando fala cristão, é os crentes que quer mudar de vida. Não aqueles crentes rabugentos. Que sabe quais são os crentes rabugentos? É aqueles que não devolvem os dízimos à oferta. Não vêm à igreja todos os dias. Entendeu? Fala mal do pastor, fala mal dos dízimos à oferta, fala mal da igreja. Esses aí são crentes rabugentos. Agora os crentes fiel, eles e elas obedecem a palavra. Entendeu? Adoeceu e quase morreu. 2,25-30. A observação de Paulo suscita uma indagação. Porque o apóstolo que curara muitas pessoas e realizara milagres notáveis, simplesmente não curou o seu amigo. É provável que a melhor resposta seja ele que Paulo não possuía o poder de curar ou de realizar feitos miraculosos, mas de que era o canal através do qual Jeová exercia esse poder sempre que fosse conveniente aos propósitos divinos. Todos os seres humanos são vulneráveis à doença e à morte. Nem mesmo os cristãos têm qualquer direito a curas milagrosas. É verdade. Todos nós somos sujeitos à doença. Não é só porque a pessoa é crente que ela não significa que não vai adoecer. Adoece, aí. Entendeu? Mas Jesus cura? Cura. Quando ele quiser curar, ele vai querer curar quando ele quiser, porque é Jesus que faz o milagre através da nossa fé. Mas todos nós adoecemos. Tanto quem não é crente, quem é crente. Quem diz que crente não adoece? A pessoa fala assim que crente não adoece,
esse crente é um mentiroso, porque ele tem corpo físico. Ele é sujeito às contaminações do mundo, porque o mundo é contaminado. Não está escrito? Então, doença não significa que é só demônio que está colocando, não. Todos nós adoecemos porque a idade vai passando, os anos vão passando, e o corpo precisa de remédio, porque está escrito que quem fez o remédio foi o Criador, não é os médicos. Porque quem criou as plantas lá para dar a cura para as pessoas? Existem plantas na terra medicinais que são plantas de médico. Quando falam médica, é do Criador. Porque o Criador é o próprio médico, ele já deixou as plantas para salvar o nosso corpo. Não é o médico que inventou remédio, não. Quem inventou remédio é o Criador. Que já está escrito lá em Gênesis que ele deixou as ervas, as plantas, as raízes, como que? Para servir de cura para o nosso corpo, para curar o nosso corpo. Então não é só o Criador que cura e faz milagre, não. Os remédios que ele deixou na terra cura também. Entendeu, meus irmãos e irmãs? Entendeu? Vocês têm que ter mais entendimento. Falar assim, porque o crente adoeceu lá, todo mundo é vulnerável à doença. Quem disse que pode ser o crente melhor, pode ser o crente mais santo do mundo? Vai adoecer, uma hora vai pegar gripe, vai pegar doença, vai ter que tomar remédio, vai ter que se cuidar, vai ter que se tratar. Entendeu? Tem que parar de hipocrisia, parar de ser hipócrita. Porque Jesus, o Pai e o Filho Espírito Santo já deixou as plantas medicinais. É igual tem uma planta aqui, ó, que é bordo, que é para saúde. Aquilo ali cura. Igual tem uma planta de bordo aqui, aquela planta serve de cura. Entendeu? Igual vou mostrar para vocês aqui, vou só agradecer que soberano Jeová, ao Jesus Cristo, ao Espírito Santo, agradecer por este culto nesta tarde. Abençoa somente os inscritos, somente os dizimistas, os ofertantes e mais ninguém. Amém e amém. Ainda nós estamos aprendendo. Top focalizar no esboço, evangelho, unidade, compromisso no Senhor. É o que nós estamos aprendendo ainda. Olhem a planta de cura que eu tenho aqui, ó. Bordo. Isso aqui é cura. Isso aqui é remédio. Entendeu? Isso aqui é remédio. O Criador já deixou. Ele já deixou um remédio pra gente. Tá vendo? Ó, virou uma árvore de vida aqui. Isso aqui é remédio. Isso aqui é remédio. Cura. Isso aqui cura o corpo. Então o Criador já deixou. Não é só os médicos